Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um encontro de verdade. Esse encontro de hoje foi programado bem rapidamente. Por quê? Porque conforme os encontros que a gente tem feito com o Ângelo, muitas dúvidas estão surgindo acerca da constelação familiar. Ontem nós não conseguimos responder todas as perguntas, por isso criamos já esse encontro hoje para que nós possamos responder as perguntas que ficaram para trás ontem e também para que você que tem novas perguntas para fazer possa fazer. Então, encaminha essa live para quem tu acha que vai gostar, para quem tu acha que precisa ter um conhecimento maior sobre essa ferramenta linda, que não é só uma ferramenta de autoconhecimento, mas também uma ferramenta para que nós possamos expandir a nossa consciência e conviver melhor com os membros da nossa família de origem, com os nossos antepassados, com o perdão, com o amor universal, com todos os sentimentos mais elevados e divinos que nós podemos ter contato. É com grande prazer que a gente vem entregar, né, esses encontros de verdade aqui, porque a gente tem notado o quanto esses encontros estão ajudando as pessoas a esclarecer certas coisas, a viverem melhor, a se conhecerem mais e principalmente entenderem um pouco mais sobre como se relacionar com tudo na vida, com outras pessoas, consigo mesmo, com o trabalho, com a família, como eu já falei aqui. Vou só aguardar o Ângelo ingressar aqui e já vamos começar com as perguntas. De antemão, quero aqui desejar um feliz Dia da Mulher para todas as mulheres que aqui estão e para os homens que aqui estão também, porque todos estão aqui por causa de uma mulher, né? A gente nasce desse ventre, dessa energia tão poderosa que é a mulher. Até botei minha Nossa Senhora para ela, que é a grande figura, né? O grande arquétipo de mulher que a gente tem na nossa existência. Então, queria fazer todo mundo muito bem-vindo aqui. Saber como é que tá o som aí para vocês. Obrigada para quem tá aqui presente, obrigada para quem vai entrar ainda, né? A gente tem algumas questões, eu vou até dar uma olhadinha aqui no meu computador, porque eu enviei as questões aqui pro meu computador pra gente poder lê-las aqui e respondê-las. Peraí, vamos pegar aqui. Ângelo, tô te aguardando tua solicitação aqui. E vocês já podem ir encaminhando esse encontro aqui através da setinha que tem aqui no cantinho, né? No aviãozinho de papel. Vão encaminhando para quem vocês quiserem. E também já vão formulando as perguntas de vocês aqui também no cantinho direito inferior. Tem um ponto de interrogação. Então já podem enviar aí as questões que vocês têm para a gente responder ao vivo. É importante sobre a questão de enviar questões, né? As pessoas às vezes ficam um pouco confusas, com um pouco de vergonha de enviar questões, mas nós estamos aqui abertos, até porque nós também temos questões ainda, né, a serem esclarecidas, e vão enviando as suas perguntas, que
O Ângelo já está a postos. Bem-vindo, Ângelo. Obrigado, boa tarde, bom dia. É isso aí. É bom dia, porque daí serve para qualquer horário do dia, né? Vamos Tem lá. bastante. Ângelo, para quem é a primeira vez aqui, então eu sou a Nath Busato, e eu faço esses encontros de verdade para que a gente tenha maior esclarecimento sobre as nossas vidas. Trago sempre convidados que eu tenho certeza que vão acrescentar algum conhecimento. E hoje, novamente, a terceira vez, né, Ângelo, que eu e o Ângelo estamos juntos, porque esse assunto, ele rende muito e ele é um assunto super pertinente para que nós possamos realmente expandir a nossa consciência e cada vez mais vivermos melhor, de uma forma mais leve, com mais amor. Então, Ângelo, bem-vindo. Obrigado. Tu quer falar alguma coisinha antes? Eu acho que já dá para ir para as perguntas, né? A gente passa tão rápido o tempo quando a gente está conversando sobre autoconhecimento, sobre tudo isso. Perfeito. Então, vamos lá. Uma das perguntas que ficou aqui na caixinha de perguntas foi da Sambela Doceria, que é como podemos romper os padrões e ciclos de repetições. Bem direta, gostei dessa pergunta. Bem direta mesmo, gostei. Todo padrão de repetição, eu diria que é um aprendizado ainda não assimilado, não só por você pessoalmente, como também pelo sistema. Quando a gente aprende num sentido mais amplo e profundo da palavra, a gente não precisa repetir. Um padrão familiar, geralmente, ele está camuflando uma exclusão. Há uma exclusão que sustenta essa repetição de padrão. O objetivo, então, nosso, pelo autoconhecimento, ou pela constelação, ou por uma meditação, talvez, é encontrar onde esse amor parou de fluir e aonde o inconsciente coletivo, então, entendeu que precisava encontrar uma representação para a exclusão. Porque sempre que a gente exclui alguém da nossa vida, e essa exclusão pode ser metafórica, pode ser só do âmbito do coração, você julga, você exclui, tem uma força que a gente chama de consciência arcaica ou de inconsciente coletivo, que vai tomar outra pessoa a serviço para repetir o padrão de comportamento da pessoa excluída. E eu gosto de olhar, então, essa repetição da seguinte forma. É uma oportunidade que a vida nos dá para que a gente possa incluir o primeiro excluído através da pessoa que está o representando. Então, um exemplo. Se eu tive uma avó que foi traída, então, provavelmente, esse avô foi excluído pelo motivo da traição e as pessoas tiveram pena dela. Isso frequentemente acontece, não que seja necessariamente sempre assim. Se a filha, então, se coloca como salvadora da mãe, julgando o pai, excluindo o pai do coração, agora ela vai precisar atrair para ela pessoas que vão repetir o mesmo comportamento da pessoa que foi julgada. Então, ela vai ter uma tendência, um filtro, talvez, de se relacionar ou de atrair homens com esse padrão. Ou se ela tiver um filho, o filho pode ser que seja tragado por esse sistema para representar o avô e repetir o destino dele. Então, o que cura, basicamente, indo já para a solução agora, é olhar com amor para o primeiro excluído. E entender que ele fez o melhor que pôde, com as condições que tinha, ou talvez nem entender, ou talvez só olhar com amor. A gente percebe que quando a gente consegue amar profundamente, sem julgamento, admirar a pessoa que antes a gente julgava, a repetição cessa. O emaranhado se dissolve, então permanece o vínculo na sua essência, que essencialmente é amor. Então, Bert até tem uma frase que diz: é só o amor que cura, o amor é terapia e talvez não haja outra terapia no mundo senão o amor. O amor nos torna inteiros. E essa inteireza, essa plenitude etimologicamente é onde tudo cabe, né? E se eu quero me sentir pleno, eu preciso também fazer caber no meu coração todas as pessoas que pertencem, todos os comportamentos, a vida como ela é. Então eu preciso olhar para os excluídos da minha família, aqueles que foram mais julgados, é justamente eles que precisam ser amados no meu coração. Só para não ser mal interpretado, não precisa ir lá dizer que ama. Isso é feito no teu coração, porque às vezes a pessoa nem está mais aqui, né?
Então, essa seria mais ou menos. Isso eu queria trazer bem significativo, né, Ângelo? Porque a gente acha que quando a gente pronuncia isso, né, falar para a pessoa, a gente tem que olhar para ela e falar: tá, mas e aí? Se a pessoa não tá mais aqui, isso não vai se resolver nunca? Vai. Por quê? Porque, né, um dos contatos que a gente tem com as pessoas que não estão mais aqui fisicamente é através de oração, é através do nosso pensamento. Porque o nosso pensamento, ele é o éter, né? Ele tá num plano superior. Embora nós não vejamos, nós não sintamos as vibrações e as ondas, a frequência que o nosso pensamento emana, nós estamos emitindo vibração, frequência e energia a todo tempo. E não há limite físico para essa energia, vibração e frequência. Não há. Por que vocês acham que quando a gente está aqui pensando numa pessoa do nada, eu adoro do nada, entre aspas, do nada essa pessoa te manda uma mensagem, ela te liga, ou ela diz: nossa, estava pensando em ti. Por que vocês acham que isso acontece? É justamente porque não há limites para o nosso pensamento, não há limites físicos e materiais. Então, quando a gente fala em falar para as pessoas, tu pode chegar e falar para a pessoa, né, Ângelo? Desde que tu esteja sentindo aquilo, ressoando aquilo. Ou se não, tu pode fazer uma oração, escrever uma carta, da forma como foi. E a coisa mais importante que eu acredito, não só para a constelação, mas como para tudo na nossa vida, é que quando a gente fala aqui em constelação, é realmente não julgar. E também não se julgar por estar repetindo aquele padrão ou fazendo certa coisa. Também foi a forma como tu foi ensinado. Tu não tinha como fazer diferente. Assim como teu pai, tua mãe, teu avô, tua avó, né, Ângelo? Acho que é bem importante a gente trazer isso. É verdade. Se eu me percebo repetindo um padrão, talvez eu então seja o buscador que precisa nessa família ter essa, talvez, função. Acho que função não é a melhor palavra, mas talvez se eu quero uma vida mais leve, eu olho para essa pessoa com amor, essa pessoa que eu represento, e transformar um amor que era cego, porque o amor que repete o destino do sofrimento é um amor cego, né? Então, para transformar ele num amor que vê, num amor lúcido. Então eu olho com os olhos do coração, que é mais profundo do que olhar com os olhos físicos, para aquela pessoa e entrego de volta para ela o destino dela. E diante dessa atitude há um profundo respeito. Há um profundo respeito na força e no destino da outra pessoa. É como se a gente dissesse, entregando para ela: você é capaz de cumprir o teu destino aqui e eu confio nisso e tudo que tu fez até agora valeu a pena. Então isso devolve a grandeza para outra pessoa então fica leve, mesmo que de longe, porque como tu disse, a gente tem essa comunicação sentida e talvez até que transcende entre a vida e a morte, porque a gente também percebe que dentro de um sistema, se eu excluo alguém que não está mais aqui, tem o mesmo efeito negativo de que se eu excluo alguém que está aqui presente. Então talvez esse amor transcende até esse limite. Eu acho que o amor é uma força muito poderosa nesse sentido. O amor e a gratidão, né, são os sentimentos mais nobres que um ser humano pode ter. E o amor e a gratidão são sentimentos que, se tu quer a cura para tua vida, para tudo que tu for fazer na tua vida, é o amor incondicional e a gratidão. Mas o desafio para nós seres humanos é muito grande. E nós só estamos aqui neste plano porque nos foi solicitado, né, que nós aqui estivéssemos e nós aceitamos estar aqui. E se aceitamos estar aqui é porque podemos e devemos agir com amor e gratidão. Aí, eu já quero ir para a segunda pergunta. E, pessoal, eu tô lendo aqui, o pessoal que tá chegando,
estou lendo as perguntas, mas encaminhe as perguntas aqui no pontinho de interrogação. Por mais esdrúxula que te pareça ser, uma pergunta, ela nunca é uma pergunta sem sentido. Porque a tua pergunta pode ser a pergunta de várias outras pessoas. E tu tá sendo um canal para que mais pessoas possam acessar. Daqui a pouco aquela pessoa tem vergonha de perguntar, aquela pessoa não se sente à vontade, ou simplesmente não se tocou que ela tinha. Tá lá no inconsciente dela aquela pergunta e não veio para o consciente ainda, mas tu pode ser o canal, a fonte divina que vai trazer esse esclarecimento para essa pessoa. Por isso que é tão importante fazer perguntas, né? Qualquer pergunta que a gente tenha, é muito importante que nós façamos perguntas. Eu vou para a segunda pergunta aqui, que ficou do encontro de ontem, que é da Jana Busato. Olha, parente, a Jana Busato Rosa. Dificuldades no trabalho podem ser melhoradas através da constelação? Primeiro, só deixa eu falar uma coisa. Vai lá. Qualquer dificuldade e qualquer desafio nessa vida pode ser melhorada através da constelação, sim. Mas a constelação, ela tem um papel. Quem vai fazer ou não algo bom, algo relevante, alguma mudança, não é a constelação. É você. A autorresponsabilidade. É verdade. A cura está sempre dentro de nós. Qualquer ferramenta só vai, de repente, clarear um pouquinho a tua decisão, mas a decisão continua sendo tua. Eu gosto muito do tarô, né? A jornada do herói, o arquétipo, que a gente falou ontem, inclusive, que fala sobre os momentos da vida de cada um. E tem um momento da vida que a gente precisa encontrar o mago, que é a pessoa que vai ter alguma clareza para que eu possa tomar a decisão na minha vida, dar o meu próximo passo. E talvez a constelação entre nesse sentido apenas para te dar essa clareza, e o movimento sim está dentro de cada pessoa. E no trabalho, o curioso é que muitas vezes é uma consequência de outra coisa que eu estou fazendo no âmbito pessoal. Então, por exemplo, se eu estou com uma relação não curada em relação ao meu pai, eu transfiro isso inconscientemente para o meu chefe, se ele for homem. Então, geralmente, problema com o chefe é uma transferência da relação lá com o pai. Se eu acho que meu pai não me deu elogio, eu vou buscar reconhecimento e aplauso lá no trabalho. E quando o chefe não fazer isso, eu vou me sentir traído. Eu vou sentir como se ele estivesse me devendo algo e não pagou. E se for com a mãe, geralmente a gente transfere isso com a chefe mulher. E isso é muito importante para que a gente evite essas situações divertidas, eu digo divertidas, de transferências lá no trabalho. E quanto às relações em si, como atrair clientes, como estruturar o trabalho, isso a constelação pode esclarecer de uma forma muito ampla, conforme a necessidade mais específica, né? Porque é muita coisa que a gente pode falar do trabalho. Inclusive, tem uma abordagem de Eliot Jacques, que nem tem a ver com constelação, mas eu acabo incorporando junto no trabalho, que é, se você está sob pressão, talvez precise ajustar a tarefa para que caiba dentro da tua complexidade cognitiva. E se você está se sentindo enfadonho, entediado com a função, você precisa tornar a função mais complexa para que você se ocupe dentro daquele trabalho e se sinta pleno, se sinta realizado dentro daquilo. Não é a mesma coisa que propósito. A gente sente que está cumprindo a nossa missão ou o nosso propósito no trabalho se a gente está usando nossa capacidade de forma plena, e isso pode ser feito em vários segmentos. Então, talvez eu encontre o meu propósito aonde eu consiga trabalhar com felicidade, com alegria, eu colocando um significado naquilo, né, e não como um propósito talvez divino. Até porque, se a gente colocar um propósito divino como uma meta fixa, a gente vai perder o caminho, a gente vai perder a trajetória e onde está a beleza e o aprendizado todo. Então, eu dei uma resposta bem ampla, por não saber, né, a necessidade específica, mas talvez tenha trazido alguma percepção ali para parente da Nath. Ângelo, parente. Ângelo, eu quero, agora, como tu falou nisso, eu gostaria de fazer uma pergunta, tá?
Eu não consigo fazer a pergunta aqui na caixinha. Gostaria muito de fazer ali na caixinha, porque eu acho que fica mais claro, né, para as pessoas que estão aqui ao vivo. Depois, quem for ver o replay, eu sempre enfatizo a pergunta para que entendam sobre o que nós estamos respondendo. Quando tu fala que se às vezes eu tenho alguma relação com a mãe que não está bem definida, eu transfiro essa relação para a minha líder mulher, e quando é com o pai, eu transfiro para o líder homem, eu posso entender, por favor, né, uma pergunta, então, eu posso entender que daqui a pouco pode ser uma questão com o meu pai, no entanto, a liderança é feminina, tá? A liderança exercida sobre mim é numa liderança feminina. Mas como pai e mãe, ambos são nossos líderes, por quê? Porque eles estão acima de nós sempre, em qualquer circunstância, por mais que às vezes a gente não ocupe o papel deles, né? A gente esteja na ordem errada na nossa família. Eles seguem sendo nossos líderes. Então, daqui a pouco, essa identidade de gênero, ela pode não ser tão importante assim, porque na verdade boa. É um líder, né? Muito boa a tua colocação, Nath, porque sim, tem vários casos em que está cruzado, em que uma transferência acontece no sentido cruzado, né, com outro gênero. A gente fala, talvez, em termos gerais, como se fosse um Pareto, né? Pareto é aquela lei 80-20. Então, talvez se aplique a 80% dos resultados, né? Essa situação de transferência do pai para o chefe homem, mas sempre vai ter os 20% que não se encaixam na regra geral. Tem algumas coisas que se encaixam para todas as pessoas, como são as 3 leis sistêmicas ou as 3 ordens do amor que a gente falou, pertencimento, ordem e equilíbrio, mas esses outros conceitos a gente não leva ao pé da letra, porque abre talvez para uma interpretação, talvez eu seja a exceção disso, e a gente fala, claro, no sentido de que vai abranger talvez 80, né, o maior número de pessoas, ou o que é mais comum na nossa amostragem. Mas sim, Nath, bem colocado, pode acontecer sim uma transferência cruzada nesse sentido assim. Pode acontecer transferência com o marido, com a esposa, até mesmo com o filho, né? É bem interessante porque, por exemplo, assim, eu vou dar o meu exemplo aqui. Gosto muito de trazer exemplos, porque eu acho que através do exemplo a gente pode, as analogias, né? Enfim, a gente pode esclarecer muito mais fácil as coisas. Eu nasci numa família em que nitidamente o papel de liderança sempre foi exercido, sempre não, mas basicamente exercido pela minha mãe, né? Sei que aí tem uma ordem contrária e tal, são coisas que eu trabalho com todas as ferramentas de autoconhecimento que eu faço, inclusive na minha terapia, que eu vou toda segunda-feira com a minha psicóloga e também com a constelação. Eu tendo a mãe como a figura de liderança, tá? Quando eu tenho alguma questão com a minha mãe, eu tendo a transferir esses medos, todas essas questões para o feminino. Por exemplo, eu tinha muito medo da minha mãe. Eu não tinha tanto medo do meu pai como eu tinha da minha mãe. Normalmente é o contrário, né? A grande maioria tem mais medo do pai do que da mãe. E é normal sentir medo dos pais, né, gente? Porque, afinal de contas, eles são figura de autoridade, né? Claro que, por muitas vezes, eles tendo essa figura de autoridade, eles também não sabem como lidar com a liderança, né, da família. E, às vezes, acabam usando de meios mais enfáticos, de uma forma, né, com uma palavra mais brusca, enfim.
mas é o jeito que eles aprenderam a ser. Então, como eu sempre tive essa figura feminina muito forte, é muito importante trazer hoje, Dia da Mulher, essa questão. Mulheres sempre me meteram muito medo, assim, sabe? E eu sempre tive muito medo de quem eu achava que tinha um conhecimento maior do que o meu. Por quê? Eu vejo assim, a minha mãe é minha líder e tudo inconsciente, tá, gente? Hoje eu tenho isso consciente para mim, mas isso era muito no meu inconsciente. Minha mãe, minha líder, minha chefe, a chefe da família, sabe muito mais do que eu, porque ela tem mais vivência e tudo mais. E aí, todas as pessoas que tinham um conhecimento maior em alguma questão, sabe aquela coisa de se acadelar? Eu me botava lá embaixo. E fazendo isso, eu distanciava muito as pessoas de mim. Porque eu também tinha várias coisas para contribuir. Mas o medo, a vergonha, me punham num papel de criança. Então eu era muito criança nessas relações de trabalho, de amizade e relações também amorosas. Quer dizer, todas as relações são amorosas. A relação de casal, tá? Vamos dizer assim. Então, isso que eu quero deixar bem claro aqui. Eu não sei se tá certo esse meu raciocínio, Ângelo. Eu só vou fazer um comentário sobre isso. Olha que interessante. Talvez o teu desafio que você viveu alguns anos atrás, hoje são uma força para ti. Talvez te impulsionou a buscar conhecimento e tal. Olha como é válido a gente também ter desafio na vida e tirar a essência, o melhor disso, né? E sobre a energia trocada que a gente comenta, só para deixar claro, a gente não quer pregar uma nova forma de viver única e universal, tá? Tá tudo bem se a mulher estiver no papel masculino e o homem no papel feminino. Se isso tá leve pro casal, a gente respeita e muito sucesso. Se tá pesado, aí sim, né, a gente traz uma ferramenta para que a pessoa possa alinhar nesse sentido. Mas tem muitos casais que eu percebo que tá tão leve nessa situação e dá tão certo, né? Só para que a gente não pense que precisa ser de um jeito, né, para dar certo, ou precisa ser do outro. Exatamente. Então, Ângelo, outra coisa que eu acho que é importante é a gente referir aqui. Ontem a gente falou muito sobre o sucesso financeiro, né? Uhum. E ontem estava cheio de pergunta aqui, gente. Eu não sei o que vocês estão fazendo, que vocês não estão perguntando. Quero ver pergunta, nem que seja só para dar ibope, pelo amor de Deus, gente. Né, Ângelo? Vamos, o pessoal aí contribua, por favor. E até quem puder trazer, quem tiver um conhecimento sobre alguma outra coisa que quiser trazer aqui, gente, estamos abertos a isso. Usa ali a caixinha. Mas já que estamos no Dia Internacional da Mulher, 8 de março, fala um pouco mais do papel do feminino, eu acho, na constelação, Ângelo, que eu acho que é tão importante, né? A nossa fonte criadora, né? A gente nasce do ventre da mãe. É. E algo que eu acho que é bem importante depois a gente falar, que eu tomei conhecimento disso há pouco tempo atrás, é sobre o tipo de parto. Porque isso pode ajudar também a você que é mãe e a você que é pai, mas que também é filho e filha, entenderem essas questões, tá? Porque o parto é o primeiro trauma que o ser humano, quando vem para o mundo mesmo, ele sofre, né, Ângelo? Porque é um trauma. Tu tá ali no quentinho, tu tá ali no gostosinho e te tiram daquele mundo maravilhoso. Muitas vezes na vida, todo lugar estreito, uma hora se torna estreito demais para você e você tem que fazer novas despedidas lá na frente na vida. E se a gente sente que não foi bem sucedido no primeiro sair do lugar estreito, que foi o nascer, talvez a gente encontre dificuldades ali na frente. O Albert chamava isso de movimento de amor interrompido, pode acontecer também depois, né? Não só nesse momento.
em que depois a gente pode sentir até mesmo uma desconexão da mãe, mesmo que ela não tenha feito nada, enfim, que corrobore com essa desconexão. E quando a gente fala de mulher, a primeira pessoa que a gente pensa, não tem como, é a nossa mãe. É a pessoa que, através dela, a gente vem para a vida. E Bert Hellinger Ó, a sempre mãe busca... maior aqui, ó. Meu pai é muito devoto de Nossa Senhora Aparecida. Apaixonado por ela. Uhum. E não tem como não pensar na mãe, que é o maior vínculo que a gente tem aqui. Pelo fato de que a gente foi um com ela, né? Naqueles 9 meses, a gente realmente se sentia como um. E é uma separação, e toda separação pode gerar uma dor e um trauma, consequentemente, também. E a gente, muitas vezes, na nossa vida, no decorrer da vida, a gente busca essa reconexão. E quando a gente entende isso de uma forma mais plena, que é separado, estou junto, é como se agora, então, eu levasse junto comigo no coração em todo momento em que eu posso fazer algo de bom na minha vida, pela minha vida. E então, quando a gente fala em mulher, a gente pensa primeiramente, claro, na figura da nossa mãe, que é talvez a pessoa que a gente dá o primeiro passo para um movimento de cura na nossa vida. Sim, o pai também nos deu a vida, mas talvez a gente precise primeiramente dar um passo em direção à mãe, para que depois a gente chegue no pai. É através da mãe que a gente chega no pai. E a mulher tem essa tarefa muito importante, né? Na vida, na construção da sociedade. E um outro fato bem interessante é, se a gente for parar para analisar quem busca mais autoconhecimento, terapia, hoje em dia, é a mulher, muito mais. Eu percebo nos grupos de constelação também a porcentagem bem desproporcional. E tem um motivo para isso. Um motivo antropológico. Na evolução humana, a mulher cuidava dessas coisas mais da alma, mais de cuidado, mais emocional, e o homem ficava caçando, enfim, né, cuidando mais da sobrevivência. Mais do material, né? Do material, isso aí. Se tu for ver assim, do material de trazer algo físico, né, para casa, trazer aí com a evolução, trazer o dinheiro para dentro de casa. Isso, exatamente. Né? E a gente... Tá, agora o pessoal desatou a falar aqui, Ângela. Agora nós vamos ter que concluir esse pensamento aí, e daí agora nós vamos para as perguntas. Agora gostei de ver. Só para concluir a linha de raciocínio, geralmente quando a mulher muda, transforma algo no coração dela, a tendência é que ela gere um movimento no homem também. E o oposto não é verdadeiro. Então tem um motivo bem real ali para as mulheres buscarem mais autoconsciência. Olha que legal, porque isso já vai influenciar a pergunta que foi feita na sequência, tá? Olha que legal. Como trazer o masculino para o homem que não teve convívio com o pai? Essa é uma pergunta muito frequente e muito boa, inclusive. Obrigada, Ju. Se esse homem for marido dessa mulher, a mulher, ao se aproximar da mãe, impura inconscientemente o homem em direção ao pai e no coração. E ele se conecta com o masculino através do pai. Peraí, volta. Vamos repetir, peraí. A mulher, quando se conecta com a sua mãe, aumenta a sua energia feminina. E para manter a energia feminina e masculina equilibrada no casal, o homem é obrigado, é empurrado a se aproximar do pai e aumentar a sua energia masculina, através do movimento que começou com ela. Tem tudo a ver com o que a gente estava falando antes. A energia parece que está equilibrada, né, entre yin e yang, masculino e feminino dentro de um casal para ter a troca. Então, parece que o movimento para ajudar o outro sempre está dentro de nós primeiro. E mesmo que o pai não esteja no papel masculino, vamos dizer assim, é também com ele que eu me conecto para ativar a minha energia masculina, porque ele é como se fosse o portal através da qual eu acesso todos os antepassados homens, desde a origem da vida até ele. Então, é através dele que eu também tenho acesso aos recursos de todos os antepassados. Será que eu respondi? Ju, respondeu a tua pergunta? Pode colocar aqui no chat, tá? Porque se não respondeu, e eu acho que é bem importante também, Ângelo, a gente colocar aqui que, claro, né?
as pessoas também têm que querer ser ajudadas. Porque às vezes as pessoas não querem ser ajudadas. A gente quer forçar algo e a pessoa não quer, ela não quer sair da zona de conforto dela. E tá tudo bem. Cada um tem um período evolutivo diferente. E dá para conviver, sim, com períodos evolutivos diferentes entre um casal. Desde que haja, no meu ver, tá? Comunicação. Uma comunicação clara. Sabe? Eu posso ir até aqui, eu não posso. Só que para tu ter uma comunicação clara, primeiro tu tem que se conhecer. Tu não tem como fazer nada com clareza se tu não traz todas as tuas questões pro teu consciente. É verdade. E não dá pra gente se colocar como salvador, né? Tentando mudar o outro à força nesse sentido. Mas sim, parece que quando a mulher se aproxima da mãe no coração dela, as chances aumentam muito do homem se aproximar do pai. Ju tá perguntando aqui, ó, na sequência, eu preciso me conectar com a minha mãe para ele se conectar com o pai dele? Exato. É isso? Exato. Isso mesmo. Mais alguma questão, Ju? Rosa, eu gostaria, se tu puder botar ali na caixinha de perguntas, fica melhor, tá? Porque senão eu não consigo deixar na ordem aqui. Então, agora eu vou para a próxima pergunta. Ju, foi respondido? Tu precisa de mais alguma informação? Aqui, ó. A Karine está perguntando, como cuidar da criança interior? Como cuidar da criança interior? Talvez eu vou dar uma resposta um tanto quanto filosófica agora, tá? Porque o termo Ângelo, criança interior... isso, eu só queria que antes, porque assim, quando a pessoa usa termos como criança interior, ela já tem um certo entendimento. Só que como aqui a gente está falando para pessoas que a gente não sabe qual é o entendimento sobre o assunto, eu acho que é importante dizer o que é considerada criança interior. Eu particularmente não gosto muito do termo criança interior, porque às vezes a gente usa de tantas formas um conceito que parece que ele perde a sua essência, como acontece com gratidão e como amor, inclusive. Mas o termo criança interior se refere talvez a uma dor lá da infância ou algum trauma que eu sofri, que eu trago comigo na vida adulta. Se a gente pensar que todo trauma, se tivesse uma segurança maior envolvida, ele seria amenizado, então é como se eu precisasse agora, como adulto, dar companhia para essa criança interior. Não acolher como se ela fosse coitadinha, porque se a gente for pensar em ordem, a criança interior é maior do que nós, ela veio antes. Mas eu dou companhia para ela. Ela fez com os recursos que tinha, ela fez o máximo que pôde. Então eu olho com gratidão e a gente percebe numa constelação, quando a gente coloca um trauma, então a gente coloca um representante para a criança interior, quando ela tinha 7 anos e sofreu um trauma, e agora tem a eu adulta, ou o eu adulto, na frente. Quando o eu adulto fala para a criança, muito obrigado por tudo que você fez, e agora o perigo passou, isso é muito importante falar, porque quando a gente vive um trauma, a gente fica preso na sensação de que está no perigo. Então a gente fala, o perigo passou, agora eu consigo fazer mais graças ao que tu suportou. Então a representante da criança interior, ela se sente muito mais leve e plena, e parece que algo acalma no coração. Então, cuidar da criança interior talvez seja um movimento diário. Sempre que eu sentir alguma dor, eu olho para minha história, para o meu passado e olho com amor. E quando eu olho com amor para todas as minhas decisões, talvez eu esteja acolhendo ali a minha criança interior. E isso então vai me trazer um senso maior de segurança agora no meu presente, agora no eu adulto. É como eu gosto de ver isso, eu tenho tantas outras formas de ver também, uma mais linda que a outra. Karine, e aí? Respondido, não respondido? Eu acho que o acolhimento nessa questão da nossa criança, ele é muito válido, né? Às vezes a gente não teve esse acolhimento quando nós fomos crianças,
ou o acolhimento não foi da forma como nós esperávamos que fosse. E daí, como adultos, também a gente não sabe lidar, não sabe acolher a nossa criança interior. Porque não é julgar a nossa criança interior, como a gente fala desde o início aqui. Julgamento aqui não tem vez. Então, é olhar para aquela situação, acolher, entender aquela situação e, principalmente, ok, olhei para a situação, vi que ela existe, acolhi, e agora? O que eu vou fazer com essas informações que eu tenho? Boa. Sempre levando para a ação no momento presente. Isso é muito importante, né? Toda dor, quando curada, se torna um recurso, se torna uma força. E às vezes a gente fica preso, né, lá, porque estávamos sozinhos e esquecemos que agora, como adultos, a gente tem condições de ir buscar a companhia ou de ir buscar a proteção que a gente acha que não teve lá ou que não teve lá na infância. Karine, está respondida, só para a gente saber aqui se podemos passar para a próxima. Eu vou passar para a próxima, tá? Para a gente poder dando seguimento. Aqui, ó. É da Dilma do Elemental. Onde se encaixam as questões de merecimento nas relações familiares? Como resgatar isso? Eu adoro esse tipo de pergunta de merecimento, essas coisas assim. E eu não gosto de dar uma resposta a Google, tá? Eu vou dar uma resposta um pouquinho diferente, porque eu percebo que que muitas vezes a gente não merece. E como a gente faz para usufruir daquilo que a gente não merece? Por exemplo, uma herança é merecida? Não é, é um presente. Eu não mereço a herança. Quem trabalhou foi meus pais, quem trabalhou foi meus avós, sei lá. Como eu faço para usufruir de algo que eu não mereço? Eu preciso ter lugar no meu coração e gratidão profunda por quem merece. Então, talvez eu não mereça viver num mundo cheio de oportunidades, mas eu estou nesse mundo porque os meus avós, porque os meus bisavós construíram essa realidade. E como eu faço para honrá-los? Eu usufruo sem merecer. Eu só posso tocar o piano porque a geração anterior carregou o piano e a geração anterior a ela construiu o piano. Então eu preciso trazer todos no meu coração. E quando você vai num restaurante caro, sem merecer, estar vivendo numa época em que há restaurantes caros, você leva essa galera junto no teu coração para aproveitarem junto contigo. Então sim, talvez eu não mereça, mas eles merecem e eles vivem em mim. Então assim eu me permito usufruir de tudo aquilo que a vida tem para oferecer. Porque isso também é orar, isso também é fazer valer a pena tudo que eles passaram. Se a gente for se colocar no lugar de pais, os pais se sentem bem quando eles percebem que os filhos estão felizes e gratos porque eles estão felizes graças ao que você fez por eles. Então, essa é a plenitude dos pais, né? Eles se sentem bem com isso. E porque os nossos ancestrais não se sentiriam também da mesma forma. Então, às vezes, quando eu vou muito na linha do eu mereço, eu trago muito pro eu. Então, talvez um dia eu precise dizer eu não mereço, mas eu vou usufruir mesmo assim porque eles merecem. Isso é honrar, gente, né? E também saber agradecer sempre as pessoas que vieram antes de nós e que conquistaram aquilo para que nós hoje usufruíssemos, né? Uhum. E eu acho que isso é muito uma questão cultural que nós temos de inconsciente coletivo, porque como estamos numa região em que, na sua grande maioria, a colonização ela foi feita por pessoas, né, por ancestrais que vieram da Itália e da Alemanha, basicamente, o que acontece? Muitos dos nossos ancestrais, eles vieram de um período de guerra. Eles saíram refugiados da guerra. E todo esse emaranhado, como se fala na constelação, né, Ângelo? Ele vem junto. E por mais que tu não viva naquela época, tudo isso vem junto e foi ajudando a construir quem tu é hoje. Por isso que, às vezes,
Tem aquele ditado, mas para eu ter alguma coisa eu tenho que sofrer. Por quê? Porque essa foi a realidade dos nossos pais, dos nossos avós, bisavós lá atrás. Para eles terem alguma coisa, eles precisavam sofrer. Só que a gente carrega isso. Eu trago muito isso forte em mim. E eu ouvia isso em casa. Meu Deus do céu, né? É trabalhar. Primeiro trabalho, depois o lazer, uma coisa assim, né? Como é que é o ditado? Enfim. Mas é mais ou menos assim. Né? Primeiro o dever, depois o lazer. Isso aí. Tá? Mas nunca nos Deixa eu dar um exemplo pessoal. Sobre isso. Nunca nos foi dito que o dever e o lazer podem andar juntos. Boa! A gente pode se divertir enquanto trabalha e é justamente por se divertir enquanto trabalha que você oferece um serviço de mais qualidade. E atrai mais clientes. Lá em casa, e atrai mais clientes. Lá em casa dá para viver na prática isso também, né, que você falou da descendência e tal, porque hoje a gente vive em abundância, então a minha mãe é uma pessoa que traz muito isso e eu acho muito bonito isso nela, porque quando vão 5 para almoçar, ela faz comida para 10. Quando vão 10 para almoçar, ela faz comida para 18. Por que isso? Talvez no coração dela, ela esteja dedicando essa abundância aos ancestrais que passaram fome na época que tiveram que vir para o Brasil. Então tem amor nessa atitude. Outra curiosidade é, frequentemente um prato a mais é colocado na mesa por errar nas contas e então precisa ser retirado logo depois. Quem que está faltando? Aí a gente sabe, né, que ela teve um aborto e muitas vezes a pessoa sente que tem mais alguém, então coloca um prato a mais e depois percebe, opa, mas esse prato não vai ser utilizado. Isso é muito interessante. A gente revela o tempo todo. Que loucura! Nossa! Sensacional. Tem depois mais uma pergunta aqui da Dilma. Na sequência. Quando o relacionamento entre os pais não é harmônico, que consequências podem haver? Se eu sou o filho, eu permito que eles suportem a não harmonia dentro da relação deles. Eu preciso suportar isso sabendo que eu não tenho potência e nem direito de me meter lá. Se eu me meter, eu me puno, talvez com minha saúde, e ainda atrapalho a resolução, porque agora tem alguém metido dentro da relação deles. E eu preciso suportar a minha impotência. Basicamente, eu não posso me meter. Se eu não me meter, a vida que segue, né? Se eu me meter, talvez eu perpetue. E outra coisa, né, Ângelo? Porque nós, como filhos que somos, que a gente é filho de alguém, a gente carrega isso. Novamente, vamos trazer aqui o papel do salvador. Os filhos, eles querem salvar aquela relação, mas não cabe a eles salvar ou não essa relação. A relação é dos pais. Sabe aquela máxima em briga de marido e mulher não se mete a colher? Perfeito. Perfeito. Inclusive para os pais. Os filhos têm que olhar para essa relação sem se meter. Porque não é, como o Ângelo falou, não é de direito deles e nós nem temos essa potência para fazer isso. A gente não tem essa responsabilidade, não é nossa. E quando a gente inconscientemente resolve carregar as responsabilidades que não são nossas, a nossa vida vira uma bagunça. Porque daí vai refletir em todos os relacionamentos que eu tenho, né? Vai refletir em várias coisas e mesmo assim o meu relacionamento de filho, filha para com os meus pais também vai ficar todo confuso. É verdade. É como se a gente deixasse de viver a nossa vida para tentar viver a vida ou salvar a vida deles. E tem uma coisa polêmica que talvez eu possa trazer como exemplo, que é muitas vezes o problema é necessário para que a vida permaneça. Por exemplo, uma pessoa que inconscientemente busca uma desistência da vida, ou um suicídio, mesmo que de forma inconsciente, as pessoas que convivem com ela tendem a começar a dar muito problema para ela.
e esse problema mantém ela distraída. Isso acontece frequentemente em relação de casal quando eles começam a se infernizar. Às vezes é porque é preciso haver isso enquanto eles não encontram a solução para resolver o problema mais profundo. E a gente respeita isso. Que forte, né? Bem forte. A Rosa fez uma pergunta antes e agora eu tô lendo ela na sequência em que foi enviada, tá? Ela não enviou ali nas perguntinhas, mas eu vou trazer aqui. Por que alguns homens têm medo de receber amor? Medo de receber amor. Olha que pergunta interessante. Por quê? Talvez, tá? Tenha uma dor relacionada às pessoas que estavam lá dando amor para esse homem ou para essa mulher também, né? Tem também, eu acho que deve haver mulheres que também têm medo de receber amor. Olha, E eu tô por te dizer que o homem pode ser que ele a gente interprete que ele tem medo de receber amor pela questão da dureza e tal. Mas eu acredito, ou do não saber expressar, enfim, né? Que não foi ensinado, tipo, o homem não chora, o homem tem que agir assim, assim, assado. Mas eu acredito que as mulheres têm muito mais dificuldade de receber amor do que os homens. Por quê? Porque a mulher, ela vem nesse papel de ser o amor incondicional, ser o seio familiar, o pilar da família, como se ela só tivesse que doar. Então fica difícil de receber. é verdade. Então, e do homem, né, pode ser uma dor envolvida lá, talvez um trauma em relação à mãe dele ou uma separação em relação à mãe dele, como também talvez a forma de demonstrar e de receber amor dele é uma linguagem diferente da sua. Tem um livro que fala das 5 linguagens do amor. Perfeito. E frequentemente o casal está lá e se comunicam amorosamente de uma maneira diferente. Então, de repente, a forma de demonstrar amor da mulher é estando junto, tomando chimarrão, passando tempo, ou toque físico, fazendo carinho. E a forma de demonstrar amor do homem é trazendo dinheiro e só. Ele demonstra amor, só que da forma dele. E só recebe o não, amor. né? E só não, né? Pode ser. É tipo, a gente fala isso só. Não, mas não é isso só. Aquilo para ele é o que. É a forma como, embora ele não saiba dizer, é a forma como ele expressa o amor dele. E muitas vezes a gente não entende. Acho bem interessante tu ter tocado no assunto do livro, porque esse livro, para mim, ele é um livro que todas as pessoas deveriam ler no ambiente de trabalho, no ambiente familiar, em conjunto, para que todo aquele sistema entenda que eu tenho uma forma de receber amor e eu tenho uma forma de dar amor, e nem sempre a forma como eu gosto de receber amor é a forma como eu expresso o meu amor, né? Então acho que isso é bem legal. Eu vou para a próxima pergunta aqui e daí depois eu me comprometo de colocar o link desse livro nos meus stories para quem quiser ter contato com esse livro ou mesmo adquirir. Eu acho que é bem legal. Inclusive, no livro tem exercícios para serem feitos para quem quiser e pode sim se aplicar na família, pode aplicar no trabalho, pode aplicar com os amigos, com quem quiser. E entre casal, para mim, deveria ser regra, né? Verdade. Então, a próxima pergunta. Como ajudar alguém com depressão que não quer sair da zona de conforto? Depende quem essa pessoa é, né? Se essa pessoa for mãe ou pai, a gente dá o melhor presente que a gente pode dar para essa pessoa e talvez isso a alegre profunda internamente, que é o nosso sucesso e a nossa alegria e fazer com que ela perceba ou ele perceba que não é culpado por manter você abrir mão da tua vida para ficar cuidando deles. Mas a gente não tem esse poder de salvar alguém que não quer ser ajudado. Talvez a gente possa ajudar se a pessoa pedir ajuda, mas a gente ajuda um pouquinho e em relação de equilíbrio, ou seja,
entre amigos, por exemplo, ou entre terapeuta e cliente. Mas se eu tentar ajudar a minha mãe, provavelmente não vai dar certo. Ali ele colocou, namorada no caso. Então eu preciso ter essa clareza de não me colocar como salvador, para não ferir a dignidade dela. E, ao mesmo tempo, eu trazendo recursos para a relação. Trazendo, por exemplo, presença, trazendo... eu acho que estado de presença como um todo, né? Tudo que traz para a realidade, conecta com o momento aqui e agora, ajuda muito. Porque se a gente for parar para pensar, a tendência é então a pessoa se isolar, manter o olhar opaco e se desconectando um pouco das coisas. E a gente faz o caminho oposto, que é a reconexão. Mesmo que seja difícil a reconexão, a gente força ela um pouquinho até que isso possa ser resolvido de uma maneira mais profunda por ela, talvez olhando para as questões pessoais que precisam ser vistas também. Mas cada caso é um caso, por isso eu não estou trazendo uma resposta específica para isso. Gente, e aqui é muito difícil, né, a gente responder algo, porque isso é muito pessoal. Existe uma regra geral? Existe. Mas para a gente poder realmente responder algo, teria que entender muito bem o que acontece ali naquele ciclo familiar, né? Ou entre as pessoas que estão envolvidas. O Ângelo faz as constelações online, né? E também faz as presenciais. Em Passo Fundo, a próxima data, as próximas datas são 24 e 25 agora de março. Então, quem quiser, me manda ali no direct ou manda para o Ângelo para gente inserir vocês no grupo da constelação. De repente, Titi, seria legal tu mostrar não, começar a conversar sobre algumas questões que podem trazer clareza, por exemplo, começar a falar da constelação familiar, para ver se ela daqui a pouco se familiariza com isso, não sei. Desperta, né? E daí para ela também querer. E só aproveitando também, Nath, até porque o nosso tempo tá acabando. Sim. Sábado vai ter uma aula gratuita sobre a alquimia do sucesso. Se alguém quiser, digita alquimia lá no direct, lá nas mensagens do Instagram, que eu vou enviar o link daí para vocês para assistir essa aula. É gratuita sobre sucesso financeiro. Pode me chamar ou pode chamar o Ângelo também, tanto faz, tá? Aí depois só me passa o link ali, Ângelo, para eu ter, para eu encaminhar para o pessoal. E daí eu te perguntou, e então, como parar de ser o Salvador? Bah, olha, e é um trabalho árduo. Para finalizar, ontem a minha aula de constelação, do curso de constelação foi inteira sobre isso praticamente. Basicamente, para a gente parar de ser coisa, Salvador. A gente tem mais perguntas aqui. Se der tempo, a gente continua, tá? Tá. Senão ela vai cortar isso? Não, eu acho que ela não vai cortar. Beleza. Então, para parar de ser Salvador, eu preciso verificar se eu não estou transferindo para outra pessoa algo que precisa ser visto em mim. Então, eu não posso... Às vezes, a gente abre mão de nos curar ou de olhar para as nossas dores para tentar curar o outro. É uma forma de transferência, de projeção. E eu preciso ser capaz de olhar com profundo respeito para o destino da outra pessoa. Olhar para outra pessoa sabendo que a pessoa é forte e digna e que o destino dela faz parte e merece ser respeitado também. E isso é profundo. Vou dizer assim, fácil não é, mas é possível. É muito possível. E para isso, podemos pensar que seja infelizmente, porque é um trabalho bem árduo, tá? É preciso dizer alguns nãos. Porque quando a gente diz não para o outro, a gente tá dizendo não, a gente tá dizendo sim pra gente. E quando a gente só fala sim pro outro, a gente tá dizendo não pra gente. E quem aqui já viajou de avião ou viu alguma coisa parecida em filme, toda vez que a gente entra numa aeronave e antes do avião decolar, é feito o treinamento, né?
de emergência. Então, o que é falado naquele treinamento? Que toda vez que as máscaras caírem, as máscaras de oxigênio caírem, a primeira pessoa em quem tu tem que colocar a máscara é em ti. Porque se tu não sobrevive